Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram grandes esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nesse 5 de junho celebrando a memória de São Bonifácio, bispo e mártir, mas também celebrando o aniversário de ordenação de São João Bosco. Vocês pensavam que eu ia dizer o meu, né? De São João Bosco, que também foi ordenado no 5 de junho de 1841. Então, eu que fui batizado no dia de São João Bosco, fui batizado no dia 31 de janeiro de 1981, mas, quer dizer, fui batizado no dia da sua festa, na festa de São João Bosco, e fui ordenado no dia em que ele foi ordenado. Então ele é também meu patrono, reza por mim para que eu seja um padre santo. E eu tenho também, então, meus santos, neste dia, a alegria de completar os meus 16 anos de padre. E, meus santos, fazer 16, 32, 50 anos de padre, eu dizia por esses dias, não é o suficiente. Nós precisamos ser os padres que Deus quer que nós sejamos. Isso é o que verdadeiramente importa, porque sejam 50 anos, seja apenas um ano, mas vivido na santidade, isso é o que agrada a Deus. Pois bem, então, celebrando hoje este dia, eu gostaria de fazer uma reflexão a partir de São Bonifácio, daquele cuja memória hoje celebramos, Pio XII, por ocasião de uma carta encíclica pelo 12º centenário da morte de São Bonifácio. Ele nasceu no século VII e morreu no século VIII. Então Pio XII, na carta encíclica Ecclesiae Fastus, ele vai falando sobre a vida deste santo que é considerado de apóstolo da Alemanha. Ele vai dizendo que ele é inglês, ele entrou no mosteiro, ele é filho de uma família católica, entrou no mosteiro, mas sentia no seu coração um desejo de evangelizar os pagãos. Meus santos, ele trazia no coração esta certeza de que todo católico precisa ter, isto é imprescindível que nós testemunhemos e difundamos a nossa fé. Quando nós sabemos que alguém não conhece a fé, quando nós conhecemos alguém que não é católico, nós devemos ser atingidos por
por um ardor missionário, pela caridade de querer que essas pessoas conheçam Cristo, conheçam a igreja de Cristo, para que estejam no caminho da salvação. Não é indiferente, simplesmente, o que importa é que eu seja bom, o que importa é que eu tenha uma religião. Não, Jesus Cristo, Ele fundou uma igreja, Ele deixou uma igreja aqui na terra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, então, munido desta fé, desta certeza de que Cristo deixou uma igreja, e que é necessário que nós entremos nesta igreja, que nós participemos desta igreja, que esta igreja não é indiferente, ele então vai para a região da Holanda e da Alemanha para evangelizar, para ganhar aqueles pagãos. Só que chegando à Holanda, que então chamava-se Frísia, o seu ministério, o seu apostolado não é fecundo, é um desastre, e ele vai para Roma para pedir a bênção da igreja, porque ele tem consciência de que quando nós recebemos a força da graça, o nosso ministério é muito, muito mais fecundo. Então ele vai a Roma, recebe a bênção da igreja, o mandato para evangelizar, e aí sim ele retorna agora novamente para aquela mesma região, para a Alemanha, futuramente depois para a região da Holanda, e exerce um fecundíssimo apostolado. Mas assim, não é que ele conseguia converter dezenas de pessoas, não é que ele conseguia, que a graça de Deus por meio dele, é claro, né? Que ele conseguia converter centenas de pessoas, ele conseguia converter milhares de pessoas. E qual era a sua tática? A sua tática era fundar mosteiros, para que aqueles mosteiros naquelas regiões pagãs não apenas difundissem a vida cristã, mas para que aqueles monges, aquelas monjas, aquelas pessoas de oração rezassem pelo seu ministério, para que ele fosse fecundo. Isto é, esta confiança na graça de Deus. O Papa Pio XII, nessa carta encíclica, ele faz referência a isso, da confiança que São Bonifácio tinha na oração das pessoas santas, das pessoas de oração, e o quanto ele, São Bonifácio, se recomendava às orações. E Pio XII cita uma oração em particular, quando ele diz assim: peço-vos e até vos mando. Ele escrevia uma carta para umas religiosas. Então ele diz: peço-vos e até vos mando, como filhas caríssimas, que rezeis a Deus com as vossas incessantes orações, como aliás confiamos que o fazeis. Fizestes e fareis sem interrupção. Pedi para que o Senhor Deus, que é refúgio dos pobres e esperança dos humildes, nos livre das nossas dificuldades e das tentações desta vida presente, para que a palavra de Deus se difunda e o glorioso Evangelho de Cristo se torne conhecido, a fim de que a graça de Deus em mim não seja perdida. Isto é, rezem por mim, para que eu possa difundir o Evangelho de Cristo e a graça de Cristo não seja perdida na minha vida. Isso aqui não é uma indireta, é uma diretíssima, isto é, eu estou pedindo a vocês também. Se São Bonifácio pediu isso para aquelas pessoas de oração, para as suas religiosas, eu peço para vocês, rezem por nós padres, para que o nosso ministério seja fecundo, para que Deus seja abundante em tocar os corações, para que a nossa vida não seja uma flecha lançada ao nada,
mas para que a nossa vida seja fecunda, para que nós sejamos padres, mas sejamos padres segundo o coração de Cristo, segundo o coração de Nossa Senhora. Porque, meu santinho, terminar o seminário e ser ordenado é relativamente fácil, mas ser padre segundo o coração de Cristo é bem diferente. Vestir-se de padre e celebrar a missa é relativamente fácil, mas ser padre santo de verdade é bem diferente. Pregar o evangelho é relativamente fácil, viver o evangelho de fato é bem diferente. E é para isso, meus santos, que nós pedimos as orações de vocês, para que, assim como a graça de Deus não foi vã na vida de São Paulo, assim como a graça de Deus não foi vã na vida dos santos, e de modo particular na vida de São Bonifácio, que a graça de Deus não seja vã na nossa vida aqui, dos padres aqui da paróquia, dos padres da nossa arquidiocese, mas de uma maneira particular na minha vida, que hoje completo esses meus 16 anos de ministério. E continua São Bonifácio na sua carta, ele diz: e eu, como sou o último e o pior da Igreja Católica e Apostólica Romana, Deus destinou para pregar o Evangelho, então rogai para que eu não morra inútil, sem fruto algum no Evangelho. Isto é, percebe aqui, isso aqui, meus santos, não é uma falsa humildade de São Bonifácio, que diz que ele é um inútil, de que ele é um miserável. Não, ele está olhando para ele e vendo que ele, sem a graça de Deus, é um desgraçado, de que ele, sem a graça de Deus, ele não pode fazer nada, ou melhor, sim, ele pode fazer muitas desgraças, muitas coisas ruins. Então, como ele vê que ele, sem a graça de Deus, ele será um demônio e não um santo, ele pede mais uma vez: e eu, como sou o último e o pior que a Igreja Católica e Apostólica Romana destinou para pregar o Evangelho, rogai para que eu não morra inútil e sem fruto no Evangelho. Pois bem, este santo bispo, com esta clareza tão grande da sua vida, ele é exemplo para todos nós, mas de uma maneira tão particular para nós sacerdotes. No ofício das leituras de hoje, ele tem uma outra carta sua, ele tem um escrito que é comovente, que interessante, eu nunca pensei em ser ordenado um dia de São Bonifácio, tá? O santo, ele escolhe a gente, né? Quando lembro, mais ou menos como hoje, quando o Dom Milton ligou para mim e perguntou: olha, Padre Antônio já marcou a ordenação. Padre Antônio Disseu. Padre Antônio já marcou a ordenação, marcou para o dia 19 de junho. Quando é que você quer ser ordenado? Eu disse: o quanto antes. Muito calmamente, assim como eu sou, né? Relax total. Disse: o quanto antes. Aí ele disse: mas o quanto antes quando? Eu digo: quando é a data mais próxima livre? E disse: eu tenho aqui dia 5 de junho. Digo: é essa. É o meu sonho ser ordenado no dia 5 de junho, porque era o quanto antes, depois que eu fui descobrir que era o dia de São Bonifácio. Mas esta leitura já havia me tocado o coração tantas vezes, pela crueza e pela realidade com que São Bonifácio se apresenta. Ele diz que quando ele reflete sobre a vida dos mártires, ele teme e treme. Quando ele lê, quando ele olha para um mártir, para alguém que entregou a própria vida a Cristo, para alguém que se entregou total e completamente, numa completa generosidade a Cristo, ele olhando para si mesmo e vendo as suas limitações, ele treme. Deixa eu dizer aqui com as suas próprias palavras: ao pensar neles, nos mártires, e em outros semelhantes, fico apavorado.
O temor e o tremor me penetram, e o pavor dos meus pecados me envolve e deprime. Isto é, eu me entristeço, porque eu vejo que por mim mesmo eu não tenho a capacidade de amar a Deus com tal generosidade. E ele continua: mas gostaria muito de abandonar inteiramente o leme da igreja, se encontrasse algum precedente nos padres ou na Sagrada Escritura. Isto é, humanamente falando, dá até vontade de abandonar o barco, porque isso não é para mim, é uma vocação muito grande. Mas quando eu olho para os padres da igreja, para os santos, eu não vejo um exemplo assim. Mas não sendo assim, e dado que a verdade pode ser contestada, mas nunca vencida nem enganada, nossa alma fatigada se refugia nas palavras de Salomão: confia no Senhor com todo o teu coração, não te fies em tua própria inteligência, e em todos os teus caminhos reconhece-o, e Ele conduzirá os teus passos. Isto é, recomenda-te a Deus, suplica a Deus. Então, se você olha para a sua miséria, e aqui, meus santos, isso vale para mim como sacerdote, isso vale para todos nós sacerdotes, mas isso vale para todos nós. Isto é, diante do chamado de Deus, diante da vocação de Deus para nós, que quando nós contemplamos a nossa miséria, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, nós devemos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu suplico a Ti a graça de que eu necessito, para que eu possa ser este que Tu me chamas a ser, para que eu possa ser segundo o Teu coração, para que eu possa vencer essas minhas limitações e Te glorificar com a minha vida. Isso fez São Bonifácio, isso precisamos fazer todos nós. E ele continua: permaneçamos firmes na justiça e preparemos nossas almas para a provação. Suportemos as demoras de Deus, que ele está citando Eclesiástico 2, né? Meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a provação. Meus santos, se isso é verdade para todos nós, para um sacerdote mais ainda. Por isso, sem falsa modéstia, eu peço, e sem recurso de retórica, de verdade eu peço: reze por nós, padres, para que resistamos nos momentos de provação. Reze por nós, padres, para que resistamos diante dos dias maus que se aproximam, das provações que se aproximam, para que nós glorifiquemos a Deus em meio às dificuldades. Continuemos aqui, continua São Bonifácio: confiemos naquele que colocou sobre nós este fardo, por não podermos carregá-lo sozinho, carreguemos com auxílio da graça. Isto é, suplicar a graça de Deus. Isso eu digo a vocês, dizendo a mim mesmo: suplicar a graça de Deus quando a cruz se faz pesada, suplicar a graça de Deus quando parece que o ministério é por demais exigente, suplicar a graça de Deus para que eu possa ser segundo a vontade de Deus. Isso é válido para vocês, isso é válido para nós, isso nós pedimos para vocês, isso vocês peçam, supliquem para nós. Já vou terminar. Hoje eu posso falar um pouquinho mais, né? Mas já vou terminar. Fiquemos firmes no combate, no dia do Senhor, porque virão sobre nós dias de angústia e tribulação. Ele cita aqui o Salmo 118. As dificuldades, nada de particular, mas as dificuldades e angústias que se aproximam de todos nós. Pois bem, fiquemos firmes no combate, no dia do Senhor, e se Deus quiser, que assim morramos pelas suas santas leis. Ele cita aqui Macabeus, aquela carta, aquela passagem em que os irmãos Macabeus estão ali dispostos para morrer pela lei de Deus.
São Bonifácio, meus santos, ele morre celebrando missa. Ele vai para aquela região da Holanda, onde ele havia começado o seu ministério e não tinha dado muitos frutos. Pois bem, ele volta para lá e agora ele tem um ministério fecundíssimo. Ele consegue converter milhares de pessoas, e pagãos, com raiva e revoltados, invadem a igreja enquanto ele celebrava uma crisma e comete o assassinato do bispo enquanto ele realiza os sagrados mistérios. Meus irmãos, celebrar um mártir não é apenas olhar para a sua vida e dizer como ela é bonita. Celebrar um mártir é pedir a Deus que nos conceda a graça de imitá-lo. Isto é, não necessariamente o martírio cruento com o derramamento de sangue, mas necessariamente com o martírio branco, na fidelidade de cada dia, no amor generoso de cada dia, na renúncia de cada dia, para que Cristo em cada dia seja engrandecido na nossa vida, no nosso corpo e na nossa alma. Peço, meus santos, que hoje, de uma maneira particular, rezem por nós. Uma Ave Maria, uma dezena de um terço. Na sua comunhão hoje, lembre-se dos sacerdotes, vocês que acompanham pelas redes sociais. Depois, em algum momento do seu dia, se recolha e reze pelos sacerdotes. Quanto mais santos forem os sacerdotes, mais eles serão instrumentos de santificação para o povo de Deus, para que, assim como São Bonifácio, que evangelizou a Alemanha ao ponto de ser chamado de o apóstolo da Alemanha, que Deus desperte tantos outros apóstolos, tantos outros homens, sacerdotes com um ardor missionário, para que possam expandir e transmitir cada vez mais, por amor a Cristo, a verdade do seu evangelho. Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, e de São Bonifácio, nos conceda a nós, sacerdotes, esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.